um pouquinho do que o Marcos vai falar hoje e compartilhar até umas perguntinhas que quem viu o post no Insta já deve ter visto, mas eu queria compartilhar aqui com todos. Hoje o Marcos vai compartilhar com a gente sobre quando a arte é mais do que arte, e eu queria introduzir um pouquinho aqui, seja através da música, de filmes, séries, vídeos ou livros, ou no dia a dia, ou melhor, em momento a momento, estamos em contato com a arte. Às vezes estamos tão acostumados que nem damos conta e mais uma vez estamos vendo, apreciando, nos distraindo com ela. Mas o que ela causa em nós, ou melhor, o que ela tem formado em nós? Estou com muitas expectativas para ouvir sobre isso hoje. Acredito, a cara do Marcos, acredito que todos estão aqui. Então sejam muito bem-vindos, Laís, Tâmara e todos nós que estamos aqui hoje. Eu queria orar também pelo Marcos. O Marcos é estudante de gráfico da BA e queria orar por ele e dizer que vai ser muito bom hoje e estou com muitas expectativas para ouvir sobre arte. Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Marcos, Pai, nessa tarde. Obrigada pela vocação que o Senhor deu para ele, obrigada pelo desejo que ele tem e pela fome que ele tem pela arte e por você. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que existe de belo, de abstrato também dentro do coração do Marcos. Pai, eu peço para que tudo aquilo que o Senhor falou com ele nessa semana que ele vem preparando esse talk, que ele possa compartilhar conosco e também se ele lembrar de coisas diferentes, de coisas novas, que ele possa compartilhar também isso com a gente. E Jesus, prepara os nossos corações para ouvir sobre esse tema tão precioso, tão importante e que nos encanta tanto, que desperta tantas sensações, tantas perguntas, tantas dúvidas no nosso coração, Jesus. Obrigada, obrigada porque você é o maior criador e você é o criador de todas as artes e nós queremos cada vez mais aprender com você, que é o cara das artes, Jesus. Obrigada, essa tarde é sua e nós estamos aqui, Jesus, para ouvir mais do seu coração através da vida do Marcos, Deus. Amém. Manda ver, Marcos! E aí, gente? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu preparei vários slides. Peraí. Calma aí. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo para vocês? Beleza. Sim. Bom, eu coloquei esse título meio instigante, quando a arte é mais que a arte. E eu espero que a gente possa realmente ter um entendimento sobre isso. Bom, vou começar me apresentando. Sou Marcos, sou estudante de design gráfico. Eu sou fã de Gohan. Para quem não sabe, é um arroz japonês que eu amo, assim, de paixão. Eu gosto muito de Crocs também. É muito bom, gente. Eu sei que só o pessoal de design de moda não gosta muito. E eu sei que ele não é muito bonito, mas ele é muito confortável, gente. Então, eu dou meus créditos pro Eu acho Crocs, eu acho. bonita, é da hora. É. Aí, Vic, nós. Mas eu também digo que eu sou um grande apreciador das obras do grande artista, né? E o meu contato com a arte acho que vem desde criança. Eu sempre gostei de desenhar, acho que coisa de, não sei, eu pegava as folhas e ficava rabiscando, meus pais não entendiam nada, mas eu gostava muito. E eu sempre tive o apoio dos meus pais sobre essa relação à arte, né? Então, com uns 12 anos eu comecei a fazer aula de desenho, especial de mangá. Daí não teve como, eu virei otaku, né? Até hoje eu sou. Para quem não sabe, otaku é aquele que gosta muito da cultura japonesa, tipo mangás, animes. Eu gosto muito. Depois eu comecei a gostar bastante de filme também. Lembro de umas férias que era na férias de julho, então tinha um mês, assim, mais ou menos. Meu objetivo era, eu tinha uma lista assim, de filmes, e eu assisti uns 30 filmes, mais ou menos. Daí, mais ou menos um por dia, né? Lembro de que eu acho que eu consegui. Tinha dias que eu assistia 2 filmes por dia. E eu comecei a, não sei, gostar bastante dessa forma de expressão, né? Depois também comecei a gostar de livros. Com livros foi uma coisa bem engraçada, porque
A razão de ter escolhido começar a ler livro foi porque, quando eu fazia a prova, eu não ia muito bem em português, porque eu demorava muito para ler o enunciado. Eu falei, meu, imagina, se eu começar a gostar de ler, porque, tipo, eu era melhor em matemática, né, quando eu era menor. Então, eu posso usar meu tempo para descansar lendo as questões de português, porque eu vou gostar de ler. Então, eu vou começar a ler livro, porque daí assim eu vou começar a gostar de ler enunciado de pergunta. É muito nada a ver essa lógica, mas foi isso que me despertou. Então, tipo, eu lembro de ensino fundamental, eu comecei, vou tentar ler no recreio, para criar esse hábito de não. A leitura é algo prazeroso. No final, eu acabei de ler lendo alguns livros, mas quem me incentivou muito foi meus discipuladores, que eles começaram a me dar livros ou emprestar, e eu comecei a ler, gostar bastante. Stonks, é isso mesmo. E aí, conforme o tempo também, eu comecei a ver muito vídeo no YouTube, né? Eu fiz algumas aulas de arquitetura no meu ensino médio, que naquela fase que você não sabe o que é fazer a vida, você tenta tudo, né? Então, eu fiz algumas aulas de preparação para a prova específica de arquitetura. Eu achei legal, só que era bem desenho técnico, né? Então, eu não gostei muito. Então, eu descartei essa possibilidade. Daí eu comecei a ver MasterChef, aquela empolgação. Que o MasterChef, ele vende esse sonho, né? Que você sai do MasterChef querendo cozinhar, daí você abre a sua geladeira, tem água, ovo e salada, né? Mas acho que sei lá, essa vontade de cozinhar começou a também ver a culinária não apenas como comida, mas como uma arte, né? Já comecei também a gostar de aquarela e hoje, principalmente design, que eu faço faculdade, né? E, bom, a questão que eu queria levantar aqui é qual é o valor que nós temos dado para a arte. Porque acho que no meu enunciado, quando eu falei quando a arte é mais que arte, esse mais significa um pouco de valor, né? E eu queria pensar junto, qual é o valor que a gente tem dado para a arte? Bom, para começar então, mas afinal, o que é arte, né? Se a gente falar sobre isso, a gente tem que começar definindo ela. E arte é uma coisa bem... Nossa, gente, foi um desafio realmente preparar essa aula. Eu pesquisei primeiro no Google, né? E a primeira coisa que aparece é o dicionário online, que está escrito arte, aptidão inata para aplicar conhecimento, usando talento ou habilidade, a demonstração de uma ideia, pensamento, resultado dessa demonstração. Mas eu achei muito vago essa forma que ele conceitua, né? Então eu fui pesquisando mais, também vi alguns vídeos, daí eu caí nesse é, escritor, Humberto Eco. Nesse livro dele, A Definição da Arte, ele vai falar que a ideia de arte ela é muito volátil, que ela muda muito conforme a cultura e também o tempo. Isso é muito verdade, mas eu comecei a ficar mais perdido do que no começo, porque a arte é muito amplo, né? E nessa busca de achar algum conceito, tipo assim, não, eu entendi o que é arte, eu achei um vídeo bem simples da Glocal, que eu gostei bastante, e nesse vídeo tem esse convidado, que é o Nathan Nakel, que é o ilustrador. Ele fala algo muito simples, mas muito, para mim ficou muito claro, que a arte é expressão de ideias. Acho que isso é amplo, mas também ao mesmo tempo ele é simples e eu achei muito legal essa definição. Então, eu fiquei com ela. Tá bom, mas pensando que se a arte é expressão de ideias, acho que a coisa que a gente talvez tem que pensar é que a arte não é neutra, porque ela expressa uma ideia. Uma vez pensando que a gente não é neutro porque a gente tem nossas concepções, nossa perspectiva de mundo, e a arte ela reflete isso, ela expressa isso. Então a gente não pode falar que a arte ela é simplesmente ocasional. Ela tem um motivo. Tem essa frase desse escritor também, Marcel Proust, que fala que por meio da arte podemos conhecer a forma como o outro vê o universo. E eu acho isso muito verdade, sabe? Não sei vocês, sabe quando... Eu lembro que quando minha irmã fez aniversário de 15 anos, aquela festa toda, sabe? Ela ganhou vários presentes. E daí eu lembro que era tipo meia-noite, que tinha acabado a festa, ou não, mais tarde. Tinha acabado a festa, a gente voltou para casa, daí tava indo os presentes, nossa, que legal. E a gente tentava adivinhar quem tinha dado o presente pelo presente. Porque, faz assim, meu, é muito caro essa pessoa, sabe, dar esse presente. E você vê como a escolha de escolher o presente, ela revela um pouco de quem você é.
Eu acho que a arte também é assim, sabe? Ela mostra de como que olha e enxerga o mundo. E aqui eu trouxe alguns exemplos pra gente pensar junto. Acho que o primeiro é o clássico, né? O Bapuru, da Grande Tarsila. Ela acho que ela mostra muito como ela enxergava de fato a população brasileira no sentido essas mãos, esses braços grandes, robustos, mostravam muito como era uma economia muito mais braçal, só que por consequência, não por consequência, mas acho que infelizmente era uma cabeça muito pequena, simbolizando a falta de pensamento que as pessoas tinham nessa época. Ela também se vê um pouco até um semblante meio triste, meio pensativo. Realmente ela queria mostrar que o povo brasileiro tem muita força, tem muita garra, mas muitas vezes não pensa muito, no sentido tá meio alienado. Essa segunda imagem aqui, não sei quem viu Abstract, que é uma série de design do Netflix. Gente, linda demais. É, mas nela tem o Planton, se não me engano, que ele é um fotógrafo e ele tira essas fotos. Essa é uma foto dele. E eu acho muito interessante porque se a gente parar para pensar, foto, ela é algo muito factual, porque ela, tipo, ela tira, ela exprime o que ela de fato é, sabe? Mesmo assim, algo tão factual, ela ainda pode expressar como que ele enxerga, sabe? Toda a composição, por que que ele usou preto e branco, por que que ele usou essa câmera, por que que ele usou esse ângulo, sabe? Aqui era uma mãe falando da morte do filho dela acho que era numa guerra civil, não lembro agora. Mas isso mostra como que até mesmo a foto, que às vezes pode, que acha que é meio, não simples, mas que é um retrato da realidade mesmo, ela sim exprime a ideia de que o autor quer passar. E por fim, a gente tem um clássico Victório, né, do Duchamp, que ele era alguém averso, assim, ele falava que a nossa sociedade era meio que tarada por sentido. Ele queria ir contra isso, então ele fez uma coisa que, tipo, não tem sentido nenhum. Só que mesmo assim, a gente vê que ele busca sentido e não tem sentido. Nisso, ele exprime a visão dele de mundo. Então a arte não é neutra. E não teve como. Eu também trouxe algumas referências de mangá, porque eu gosto muito dessa parte. E do lado esquerdo, a gente tem esses homens de cabelo colorido, que não são K-pop, mas eles é de um mangá de basquete. É muito interessante que nesse mangá, tipo, tem uma geração milagrosa, que são um time que joga muito bem, cada um tem sua habilidade. E um deles, que é o sexto jogador, que é esse de azul, ele tem a habilidade do poder, o poder dele, ser, ele não é percebido, porque ele é muito pequeno, porque ele é tímido. E isso é uma vantagem, porque daí ele consegue driblar melhor, fazer passes bom e constrói-se muito essa ideia de que ele tem a visão de que a gente tem que jogar como um time, sabe? E esse mangá expressa muito vamos jogar como um time, esforço, isso é muita coisa de japonês também. Mas por outro lado, tem esse Haikyuu, que é um mangá da direita, que é de vôlei, que ele também traz negócio de time, de esforço. Mas uma coisa muito interessante aqui nesse quadrinho aqui preto e branco, que a história começa assim, né? Tem o principal, que ele tá andando pela rua, e ele vê um jogo de vôlei. E nesse jogo de vôlei tem um personagem que ele é muito baixinho, um jogador. Eles chamam de pequeno gigante. E eles ficam muito. Esse menino, que ele é baixo também, ele começa assim: meu, também quero jogar vôlei. Porque se ele consegue, ele é baixo, eu também quero jogar. E ele encontra esse cara, e é esse cara aqui da foto. Só que ele vê que ele não joga mais vôlei. Hoje ele é um mangaka. E é muito interessante que esse mangá ele mostra, ele é muito mais real. Ele fala que ele tem um jump skip, spoiler, gente, foi mal, mas ele tem um jump skip que mostra como muitos jogadores que jogavam vôlei não jogam mais. Isso no ensino médio para faculdade, né? Porque as pessoas seguem caminhos diferentes. E, não sei, o autor traz um retrato muito mais cru e real da realidade. Assim, meu, nem todos que amavam vôlei vão continuar, porque, infelizmente, o mundo esportivo ele é muito acirrado. Beleza, daí então, pensando tudo nisso, vendo que a arte ela não é neutra, uma coisa que a gente também, que eu pensei é que, meu, a todo momento a gente está em contato
a gente tem contato com a arte, né? Que é através de YouTube, livro, filme, série, anime. Se você é designer, Behance, Pinterest, Spotify, quem não gosta de um bom podcast, né? E eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ver esses gráficos de quanto que a gente usa a internet. E esse aqui, ó, eu tô sendo bem vulnerável com vocês. É o meu gráfico, que eu baixei um aplicativo, é muito interessante. Esse você baixa no seu computador, tem no celular também. Esse está no meu computador. Ele rastreia quanto tempo você gasta. Ele faz um registro semanal, né? Então, todo domingo eu recebo um relatório de como eu usei no tempo. E, tipo, ó, esse último aqui atrás, ele faz de 2 semanas atrás. Tipo, eu gastei 11 horas no YouTube e 10 horas e meia lendo mangá. Eu fiquei muito espantado. Assim, mano, eu leio muito mangá, velho. Você é louco. Mas nessa semana passada, né? Que eu tava de férias, e eu peguei mais para livro, reduziu bastante, né? Tipo, fiquei 8 horas e 4 horas, e menos horas lendo mangá, né? Mas é muito interessante, né? Que a gente gasta muito tempo. E uma coisa que eu fiquei pensando é que eu comecei a fazer, sabe aquele desafio de exercício? 15 dias de exercício e tudo mais? E era, tipo, umas médias de 20 minutos a 40 minutos por dia de exercício, né? Eu fiquei pensando, meu, se todo o tempo que eu tivesse em contato com a arte, seja no YouTube, mangá, é, Spotify, não sei, eu usasse para treinar, para praticar um esporte, para fazer exercício, o que provavelmente aconteceria após um mês? Provavelmente meu corpo ia ter muito mais resistente, muito mais, é, não sei se forte, mas haveria uma formação, sabe? E eu fiquei pensando, o que a arte tem formado em nós? Porque se a gente gasta tanto tempo em contato com a arte, será que ela não tem formado algo em nós? E aqui eu queria fazer uma pequena dinâmica com vocês. Então, se puderem participar, ia ser muito bom. A ideia é bem simples. Eu vou colocar uma palavra aqui no slide e nos comentários vocês vão escrever as primeiras coisas que vêm na sua mente quando vocês veem essa palavra. Beleza? É algo bem simples. É só escrever nos comentários. Bom, então a primeira palavra é herói. Quando eu falo em herói, que vem capa, ó, Avengers, tá bom. Tony Stark, livro, máscara. Legal. Ó, máscara. Muito top. Agora eu vou botar outra palavra, Superman. Mesma coisa. Beleza. Então, vocês, o que é beleza? Maquiagem, harmonia, cabelo, tom, espelho, luz. Top. E por fim, a embalagem. Aventura. Para vocês, vamos falar aventura, o que vem na sua mente? Mata, árvore, mochila. Eu adoro aventureira. Corda, Jake. Legal, muito interessante. Bom, eu fiz os meus também. Eu fiz algo bem simples. Eu botei herói. Tinha pensado em Superman, homem com espada, superpoder. Beleza, eu pensei em cosmético, espelho, nascimento de Vênus. É que esse nascimento de Vênus é que eu fiz uma dinâmica parecida, só que a gente desenhava, né? Quando eu fui desenhar, eu desenhei. Tipo, eu não sabia o que desenhar com beleza. Então, para mim, o símbolo de beleza clássico é o nascimento de Vênus dele. Tá aí. Da aventura, para mim, veio muito O Senhor dos Anéis, vem trilha, caça ao tesouro. Mas o que eu notei nessas palavras é que, em todas elas, eu vejo uma expressão de arte, uma expressão de entretenimento. Seja Superman, Nascimento de Vênus, Senhor dos Anéis. Eu acho que isso, sem querer, a gente fala, né? Tipo, herói. Meu, pra mim, vem de cara Superman, ou, sei lá, Pantera Negra, Avengers. Então, o que eu pensei nisso, olhando para tudo isso, é que a arte é um vetor de influência. É que ela nos influencia. E ela tem arte, ela realmente tem esse espaço de construção do nosso imaginário, né? E uma coisa que eu acho muito legal do design, que chama, eu acho muito legal esse termo, solução visual, porque eu acho que o design tem muito esse dever, não sei se dever, mas o trabalho dele é muitas vezes
um trabalho de tradução. Em que sentido? O cliente chega com um briefing, com uma ideia. Ah, eu quero fazer uma marca, né? Então, minha marca vai ser de, sei lá, ser um pet shop. Mas eu quero que seja um pet shop agradável, que realmente acolha as pessoas. Então, como você vai traduzir essa ideia, esse conceito em imagem? E eu acho isso muito legal, essa questão de solução visual, né? E um que eu acho muito top é essa capa de livro não sei se vocês conhecem esse livro, Ensaio sobre a Cegueira. Vou confessar que eu não li. Eu comecei a ler, desisti, mas eu já vi alguns reviews e o filme também falou que é incrível, né? E quem falou muito desse livro para mim também foi o Luiz Bagno, que é um professor da ABA. E ele falou que, meu, para ele, esse é a melhor capa de livro que ele já viu. Porque é muito interessante que essa capa, ela não apenas você vê, mas você sente ela. E ela fala muito do que o livro é. Que no livro, a história é, tipo, temos numa cidade, né? E do nada, um cara fica cego, sem motivo. E é uma cegueira branca. E ninguém sabe a explicação. Ele tá no meio de um semáforo, assim, se não me engano. E começa a se espalhar esse... O pessoal não sabe se é um vírus, o pessoal não sabe o que é, as pessoas começam a ficar cegas, do nada. E acho interessante como esse designer ele traduziu isso. Ele trouxe essa questão de você não vê muito, você não apenas vê a capa do livro, você sente a capa do livro, você sente esses papeizinhos enrugados. Não sei como que escrever isso muito bem. Mas eu fiquei pensando como isso também fala muito da arte que a gente consome, né? Porque se a gente fica pensando como, sei lá, coisas mais talvez profundas, como o que que é sucesso, o que que é bondade, como a arte talvez tenha esse papel de construção do nosso imaginário, né? Aqui eu coloquei o homem, nós, e eu acho que a arte ele é um dos vetores, porque a gente é influenciado por muitas coisas, né? Pela sociedade, pela cultura, família, amigos, pela nossa fé. Mas eu acho que é interessante eu queria pontuar a arte aqui, porque acho que muitas vezes a gente pensa arte, mas também a gente pensa arte como entretenimento, né? Daí eu também, de novo, procurei no Google, ele fala que entretenimento é divertimento, que diverte, o que distrai, que é feito como diversão, para se entreter. E uma coisa que eu fiquei pensando, eu achei muito legal essa palavra distrai, né? E é legal, mas eu fiquei pensando no sentido que talvez fazer uma analogia, né? Que o soco que dói mais é aquele que a gente não está preparado para receber. Não sei se você já viu o luta de boxe, mas os lutadores profissionais, os tipo, tão top de linha, né? Para reduzir o impacto, o cara vai dar um soco na cara dele, ele vira o rosto. Porque com a rotação, ele tem menos impacto e dói menos para ele. Mas se ele perde desprevenido, principalmente na área do queixo, perto, ele bate muito forte, o cérebro pode bater e o cara não consegue mais se reerguer, né? Eu fiquei pensando, se talvez a gente tenha esse olhar para a arte apenas como entretenimento, então talvez a gente deixe de olhar ela como um papel de influência. Eu acho que isso é realmente importante de olhar, porque se ela nos influencia, é bom a gente, sabe, o que a gente tem consumido, né? Porque acho que o que a gente planta, a gente vai colher, né? Aqui eu coloquei muito um pouco da minha história, assim. Quando eu era criança, eu via muitos desenhos de dinossauro e eu não sei, mas eu queria ser cara, não sei se é arqueólogo, mas o que, sabe, busca dinossauros. Eu lembro que falava, não, eu vou descobrir um fóssil, porque eu moro num condomínio, né? E tinham construindo casas, né? E, tipo, tinha umas montanhas de terra. Eu falei, não, lá tem um fóssil, né? E eu lembro que nas férias eu ficava à tarde cavando montanha de areia, achando que eu ia achar alguma coisa, né? E eu falava, não, quando crescer, eu vou ser isso, sabe? Eu vou ser descobridor de dinossauros, né? E logicamente não aconteceu. Depois eu fui crescendo, daí eu vi esse tal de Kuroko no Basket, que é um mangá de basquete. Eu falei assim, mano, não, eu quero jogar basquete. Eu quero jogar basquete. Eu comecei, não, comprar tênis de basquete. Comecei a, não,
marcar meus amigos para ir na igreja jogar basquete. A gente começou a ficar muito vidrado em basquete, porque a gente via muito esse anime, né? A gente falou, nossa, você viu aquela jogada, muito legal, meu. E daí depois, de um tempo, eu vi esse mangá, que é meu mangá favorito, chama Bakuman, que é muito interessante. Que é a história de dois caras, que são esse de cabelo azul e esse de cabelo loiro. São dois estudantes que querem virar mangakas. E mangakas são as pessoas que desenham mangá, né? E toda é uma metalinguagem, tipo, é muito interessante, mostra como que é o processo de editoração do mangá, concorrência, e votação, porque mangá é um mercado muito acirrado, assim. Falam que a média de descanso dos mangakas, tipo, tem gente que dorme só 4 horas por dia, porque o mangá ele lança uma média de 17 páginas por semana, então toda semana você tem que lançar. E ele é baseado por uma questão de votação, então você vota. Tipo, os leitores votam. E se você começa a cair, você é cancelado. Então é bem cruel também, na verdade. Só que, tipo assim, não, porque mangá é demais. Daí eu comecei a estudar japonês, sabe aquele sonho de todo otaku de ir pro Japão, fazer seu próprio mangá, fazer o novo Naruto, sei lá, o novo Boku no Hero. E, de novo, não aconteceu. Isso aqui é muito interessante porque essas artes me influenciaram muito. Acho que cada um tem sua história, né? Mas eu também fiquei pensando, que a gente falou um pouco sobre moda, né? Semana passada. E eu pensei, arte traz também uma liturgia, e essa liturgia nos forma. A gente tem aqui, né, o clássico exemplo do Restart, né? Um ícone do Brasil, amados por alguns, odiados por outros, mas é interessante que se a gente pegar as filas do show deles, a gente provavelmente vai deparar com essas pessoas, né? E você vê que eles são muito parecidos com, eles tentam simular, né, ser um Restart, né? E é muito distante porque a arte tem essa questão da liturgia, porque por mais que a Restart não é uma religião nem nada, mas ele aprega uns valores, tipo, o que é ser legal, o que é estar na moda, o que é se vestir bem, o que é ser gente boa. E até mesmo, atualmente, como, por exemplo, o K-pop, sabe? Hoje está muito em alta, né? Acho que a cultura coreana. Mas a gente vê que esse, tipo, grupo de K-pop e tudo mais tem crescido muito e as pessoas cada vez mais. Minhas amigas têm aprendido mais coreano e é uma coisa que você não se via muito antes, tipo, falar da Coreia. Mas acho que é interessante como a arte tem esse papel não só de influenciar, mas às vezes até de ter uma liturgia por trás, de começar porque, não, ser bonito é isso, sabe? Ou ser legal é isso. Então, acho que é uma coisa muito importante e que a gente precisava para pensar, né? E aí que vai um questionamento que eu comecei a me fazer, que ele é meio desafiador, né? O que o seu histórico diz sobre você? Se eu pudesse pegar, se eu tivesse acesso, né? A seu histórico do YouTube, do Spotify, do Netflix, seus livros que você leu, o que isso diria sobre você? Sabe? Se eu não te conhecesse, eu pegasse apenas essa lista do seu histórico, quem eu acharia que você é, né? Porque às vezes a gente quer ser uma coisa, mas a gente consome tanto uma coisa que isso se torna normal, né? Acho que a arte tem também essa questão de influência que pode ser usada pelo mal, tanto de questão de a gente se torna acrítico a algumas coisas, e se torna meio que a arte pode normatizar algumas coisas, sabe? A gente vê muita influência da arte na época do nazismo ou do comunismo russo. O pessoal usava essa arte para realmente falar assim, não, a gente está fazendo a coisa certa. E talvez se você perguntasse para um alemão na época da Segunda Guerra Mundial, falasse assim, não, a gente está fazendo a coisa certa, sabe? E, em parte, era por causa também da arte, não só panfletagem, mas arte falada, arte discutida. E acho que isso é muito importante de se pensar. O que o nosso histórico diz sobre nós? Então, pensando tudo nisso, que às vezes dá medo, né? Fiquei, meu Deus, então, o que eu vou fazer? Vou virar um ermitão? Vou fugir da arte? E a resposta que eu vi é não. Acho que não, não, essa não é a resposta. E acho que não tem lugar melhor para a gente procurar respostas do que na própria Bíblia. E
alguns trechos clássicos, né? Falam desde João 17:15, fala que não nos tires do mundo, mas que livres do mal. Também acho muito legal de Mateus, né? Fala 14:15, que é o clássico, vocês são sal da terra e luz do mundo. E é interessante que é sal da terra, é luz do mundo. Então, sabe, não é tipo a gente viver a parte de tudo e se excluir na nossa sociedade utópica cristã. Mas é justamente pelo contrário, sabe? A gente está aqui para fazer algo. Então, por mais que seja difícil essa questão de muita influência, acho que a resposta não é fugir. Acho que talvez pode ser um pouco escapista e medroso da nossa parte. E acho que Jesus não veio trazer isso. Daí eu queria citar um pouco do Schaeffer, né? Que a gente tem falado sobre ele nessas últimas semanas, que ele é um grande pensador, muito sobre arte. Uma coisa que eu ia falar que é bem interessante, que é os jovens com frequência apontam a feiura de muitos prédios evangélicos. Infelizmente, muitas vezes, eles têm razão. Arraigada em nosso coração está a falha em compreender que a beleza deve ser para a glória de Deus. Que acho que existiu muito por um tempo esse movimento de a igreja achar que muitas coisas são do diabo e a gente queria fugir delas, né? E eu vi um vídeo, né, que falava de um estudo muito interessante, que falando que pegaram, acho que é de 2016, é um pouco velho, mas pegaram vários arquitetos de São Paulo e falaram qual para você é o prédio mais feio de São Paulo. E fizeram uma votação e o prédio escolhido foi a igreja Deus é Amor, aquela que é gigantão, sabe? Que faz um castelo. E, e o cara de uma pregação do Jonas Madureira e falou assim, realmente, para mim, esse prédio é muito feio. É uma combinação de estética que não dá para entender muito bem e tudo mais. E ele mesmo vai dizer que existem três elementos que revelam Deus no mundo: a verdade, a bondade e a beleza. Se alguém quiser encontrar os vestígios de Deus no mundo, ele vai achar no que ele puder identificar como verdadeiro, bom e belo. E nessa mensagem, uma mensagem que ele vai falar sobre Schaeffer, né? Ele vai falar muito que, muitas vezes a gente se prendeu a realmente mostrar o que é verdadeiro, mostrar o que é bom, mas esqueceu de mostrar o que é belo. E a beleza tem muito a ver com a arte, né? Acho que essas são definições que andaram muito juntas, né? Então, o que eu gostaria de trazer aqui também é que a arte é uma expressão de Deus. E pensando nisso, de novo, falando de Schaeffer, né? Que é o nosso grande pensador, que fala que uma obra de arte tem um valor como criação, porque o homem é feito à imagem de Deus. Portanto, não apenas pode não apenas amar e sentir emoções, mas tem também a capacidade de criar. E acho que é muito interessante pensar nisso, de como se Deus é um Deus criador, se Deus é um Deus artista, naturalmente, a gente ser, não porque a gente mereça, mas porque a gente tem mais semelhança de Deus, a gente tem essa aptidão para poder criar, para poder fazer arte. E por isso que a gente pode pegar um filme como As Aventuras de Pi, que não é cristão, mas a gente pode se emocionar com a tamanha beleza que ele fala, com a narrativa. A gente pode escutar uma música do Joji que, e a gente sentir emoções, ou ver uma reflexão do Pondé e ser questionado, sabe? E, meu Deus, estou fazendo com a minha vida. E acho que até no meme, não sei se esse cabeleireiro ali, né? Tá muito na moda, é muito engraçado. Mas a gente pode rir, porque é de Deus, sabe? No sentido, a pessoa talvez não tinha intenção de dar glórias a Deus, mas sendo imagem e semelhança de Deus, é meio que impossível a gente fugir disso, sabe? E acho isso muito interessante, porque acho que a gente pode achar os traços de Deus na arte, sendo desde a presença dele como a falta dele. Por exemplo, o Joji, ele é muito famoso, não sei se vocês conhecem ele, mas ele tem uma música bem para baixo, sad vibes, e às vezes eu vejo que a música Putz causa emoções em mim, ela é muito bem composta, tipo, eu acho muito legal algumas músicas dele, não talvez necessariamente a letra, mas a batida é muito legal. Mas isso me mostra, às vezes, a música por si só, tipo, a letra, a falta de um Deus, a falta de procurar sentido na vida, sabe?
Esses dias, 6 dias atrás, o Fábio Braza, que é um rapper, ele lançou uma música que ele falava que escreveu várias músicas dele para salvar as pessoas, mas dessa vez estava escrevendo a música para salvar ele dele mesmo. Que ele fala um pouco sobre a questão de suicídio e tudo mais. E ele fala que a melancolia é um grande motivador para a caneta, para escrever. E acho que a gente tem esse estigma de que o artista é motivado por várias emoções e a tristeza é uma emoção muito forte. Mas acho que isso, sabe, a gente não precisa ver a arte como sempre positivo, mas acho que é também de pensar que a arte também mostra a falta de um Deus. A falta de mostrar que a nossa existência não está atrelada somente a gente fazer sucesso através do nosso rap, ou de uma expressão, ou de um meme, ou de viralizar. Mas é muito além disso, sabe? Então acho que a arte pode mostrar o traço de Deus sendo a falta dele ou a presença dele. E uma coisa que eu aprendi esses dias, aqui no Avante mesmo com o Lucas, que eu achei muito interessante, é que, não sei, me ajudou muito essa questão de a gente estar falando sobre arte, sobre influência, sobre arte é uma expressão de Deus. E o Lucas escutou, acho que de algum, não sei se foi um pregador da igreja dele, mas ele falava que assistir as coisas, ver os conteúdos é igual comer peixe. Do pastor do Lucas. Que no comer peixe a gente tem que tirar os espinhos. E eu falei assim, nossa, cara, é muito real, sabe? Porque a arte, ela expressa uma ideia, sabe? E dificilmente, acho que 100% da ideia vai ser de acordo com a Bíblia ou algo, não sei. E a gente precisa estar atento para tirar esses espinhos. Mas fiquei pensando que talvez, acho que não precisa a gente tirar esses espinhos, mas também a gente pode apreciar a beleza desse peixe, sabe? Comer e dar graças a Deus. E talvez a gente dar mais um passo. A gente tirar os espinhos, realmente ter esse filtro, sabe? Alguns critérios. Agradecer a Deus por esse peixe e, por fim, dar esse peixe para ele. E dessa forma, ele pode multiplicar esse peixe para uma multidão, para algumas pequenas pessoas. E acho que, então, por isso que eu queria pensar que a arte é uma ferramenta de Deus. Eu acho muito interessante esse texto de 2 Samuel 12, que ele fala, é claro, eu não botei tudo aqui, gente, porque é muito grande. Deve ficar meio estranho o slide. Depois que eu só coloquei o começo e o final. Mas fala que o Senhor enviou a Davi, o profeta Natan, que é, só dando um contexto, é aquela história de Batseba, né? Davi estava um dia à tarde, ele viu Batseba, é, ele vai lá, transa com a Batseba, e ela era casada, né, com Urias. E então Davi, vendo isso, ele vai ter um bebê com a Batseba, então para não dar esse problema, assim, porque era algo muito mal visto naquela época, então ele fala pro general de Urias colocar Urias na frente da batalha, então para ele morrer propositalmente, e agora ele está livre para ficar com a Batseba. E tem tudo isso que o homem segundo o coração de Deus faz, sabe, tantas coisas tão realmente fortes e pesadas, né? E então acontece tudo isso, então Natan vai falar com ele. E ele começa a contar uma história, né? Tinha 2 homens de uma cidade que um era rico e outro era pobre. O pobre tinha uma ovelhinha que ele gostava muito e só tinha ela. E ele gostava muito dessa ovelhinha e tratava como filha. Já o homem rico, ele tinha muitas ovelhas e tinha várias propriedades. Um dia chega um convidado para passar um tempo na casa desse homem rico. E esse homem rico pensa, por que eu vou tirar de uma das minhas ovelhas? Eu posso do meu vizinho, esse homem pobre, roubar a ovelha dele. E é justamente o que ele faz. Ele rouba, mata essa ovelha e dá para esse convidado. É muito interessante quando Davi escuta essa história, ele fica muito irado. Ele fala assim, quem que é esse cara? Assim, ele fala que ele tem que morrer agora e para esse homem que o pobre será restituído 4 vezes mais.
E daí Natan fala assim, meu, esse cara é você. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é por que que Natan não simplesmente falou isso direto? Porque ele fala depois, porque você é esse homem que diz com Urias e Batseba. Porque muitas vezes em Jeremias, em Isaías, nos profetas, a gente vê claramente, a pessoa fala assim, eis que o Senhor dos Exércitos diz isso. E ele fala assim na lata, né? E aqui não, sabe? Natan, ele escolhe justamente usar isso. E eu fiquei pensando, a forma de ele falar, de mostrar isso, essa história, talvez seja justamente uma expressão da arte. E Davi, como grande salmista, um que entendia de artes, a ver tudo isso, ele é comovido pela arte. Fala assim, meu, como pode algo tão cruel acontecer assim? E então Natan fala e Davi por fim fala, então Davi disse a Natan, piquei contra o Senhor. Ele se arrepende. E é muito interessante como a arte pode ser usada dessa forma. Como ela pode não apenas ser uma expressão de Deus, mas uma ferramenta usada por Deus. Até mesmo Jesus, se a gente vê as parábolas, se a gente fazer uma comparativa, nada mais eram do que, sei lá, os atuais tweets, não sei, GTV, porque era a forma de como os mestres ensinavam seus discípulos, era através de ensino, através de histórias. E Jesus ele usava muito questão de pasto, sementes, porque era o que eles tinham naquela época, era o convívio deles, né? Então, Jesus também usava da arte para se comunicar. E falando de evangelismo, falando de essa questão, tem essa clássica definição, que evangelismo é um mendigo falando para outro mendigo onde tem pão. E eu acho essa definição muito legal, eu gosto muito dela, que ela mostra que nós não somos melhores que ninguém, tipo, nós dois estamos passando fome, nós dois carecemos de ajuda, não somente física, mas espiritual. Qual a diferença? Que a gente conta onde tem pão. E eu fiquei pensando, nessa frase de evangelismo, é um mendigo contando outro mendigo onde tem pão. Esse contando, ele pode ser arte, sabe? Ele sim pode ser amizade, sim pode ser, mas ele também pode ser arte. E recapitulando tudo que eu falei aqui, porque às vezes acho que eu falo meio enrolado, então, só para assegurar que tudo que a gente falou um pouco daqui, né? Que a arte não é neutra, ela expressa uma ideia. Que a arte ela é um vetor de influência, então a gente precisa realmente ficar, realmente discernir o que a gente tem visto, sabe? Não tô falando aqui para, tipo, meu, você parar de assistir tudo, mas realmente ver os espinhos dos peixes, sabe? E poder separar as partes. E às vezes também ter, acho que, essa humildade, de falar, meu, esse peixe tem um espinho, e eu não consigo retirar os espinhos ainda. Então, acho que agora talvez não seja o momento de eu ver de comer esse peixe, sabe? Mas também não só enxergar a arte desse lado perigoso, negativo, mas enxergar a arte como uma expressão de Deus, ainda mais como uma ferramenta de Deus. Então, a gente volta para a questão inicial, que qual é o valor da arte? A gente está falando sobre arte e tudo mais, e a pergunta inicial é, quando a arte é mais que arte, o que isso quer dizer? Qual que é o valor da arte? E, ó, sendo bem honesto com vocês, eu não cheguei ao resultado, eu não sei, essa é a verdade. Eu não sei qual que é o valor da arte, eu não consegui botar numa frase, arte, o valor da arte é isso. O que eu consegui chegar, um lugar que para mim foi, não sei, foi ok, foi satisfatório, é entender que a arte talvez seja igual a amizade. Em sentido, amizade, a gente sabe que ela nos influencia. A gente sabe que, fala muito, né, que a gente é a média dos nossos amigos, né? Então a gente tem essa consciência que o valor da amizade tem um valor de influência. Mas ao mesmo tempo a gente entende também que a amizade, ela nos faz, não sei, enxergar mais a Deus. Faz enxergar o outro e ver como nós somos diferentes e como o corpo de Deus é uma coisa tão linda. Mas ao mesmo tempo, a amizade também, ela tem um valor muito grande a gente poder contar para as pessoas quem Deus é. Sabe, não ser apenas um marketing ou vender uma ideia, mas eu sendo seu amigo e eu entendendo que a melhor coisa que eu posso oferecer para você
é Cristo. Então, eu quero contar para você sobre isso, sabe? Então, talvez não seja não consegui definir muito bem o que é arte, qual é o valor dela. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode sempre pensar é que a arte tem um valor um pouco semelhante à amizade. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que fala que a arte não é necessária para a existência, mas é uma dessas coisas que dá valor à existência, sabe? Eu acho que isso é o mesmo com a amizade e com a arte, sabe? São coisas que às vezes não são necessárias, pô, eu acho que é, mas às vezes a gente, na hora do sufoco não é, né? Mas são as coisas que dão sentido, dão valor, dão alegria à existência. E voltando para o nosso título, né? Coloquei aqui, quando a arte é mais que arte, ela pode nos influenciar, ela pode ser uma anestesia, uma fuga de um mundo tão caótico. Algo que a gente só quer se distrair. Mas ela também pode ser uma reflexão, ela pode fazer a gente pensar o que a gente tem passado, por que a gente tem passado, o que eu vou fazer perante disso. A arte, quando ela é mais que arte, quando ela é mais do que, sabe, mero, não é só um desenho, sabe, não é só entretenimento. Ela pode ser a expressão dos nossos desejos, mas ela também pode ser a expressão da esperança. E quando a arte é mais que arte, quando ela não é apenas, é, sabe, mais um vídeo no YouTube, ela pode ser, sim, um marketing pessoal, mostrando nossos dons e talentos, mas ela também pode ser uma ferramenta que Deus nos deu para mostrar ao mundo quem Ele é. E com isso eu acabo os vários slides com essa pergunta: qual o valor que você tem dado à arte? É, acho que isso é algo pessoal. Acho que é uma coisa pra gente pensar mesmo, sabe? Que acho que às vezes acho que muitas vezes eu me peguei e falei assim, meu, por que eu gosto disso, sabe? Você acha que eu realmente gosto disso, mas eu fui influenciado? Ou também você acha que às vezes eu só vejo arte como entretenimento, ou eu quero guardar minha arte só pra mim, sabe? Na Steiger tem um cara que fala, tem um livro que chama Mate Sua Arte, né? Falando que matando a arte, pegando pra Deus, Deus ressuscita ela, sabe? E traz ela da sua melhor forma, sabe? A forma que ela nasceu pra ser. E é um questionamento que eu queria trazer aqui, sabe? Acho que esse tal que não tem muita pretensão de trazer tantas respostas, porque eu não sei muito, mas acho que é muito mais dar esse start nesse questionamento de algo que a gente convive tanto, que a gente fala tanto, mas que acho que talvez seja interessante a gente prestar atenção em qual o valor que a gente tem dado para a arte. Bom, de costume, eu coloquei umas inspirações e indicações. O primeiro é o Coletivo Tangente, um coletivo de artistas cristãos brasileiros. É muito interessante, muito do que eu escutei, falei para poder transformar isso em solução visual. Foi esse coletivo. A Glocal também, a Glocal ela traz muito essa questão de arte, cultura. Eles têm um podcast muito bom no Spotify. A própria Steiger, que, não sei, para mim ela abriu uma visão diferente de cristianismo, que lá o pessoal é bem alternativo, tudo mais, e eu que sou, tipo, eu admito burguês japonês, sabe? E era uma coisa muito diferente para mim. E é muito interessante, sabe? E chegar como Deus usa a arte, sabe? Era muito lindo. Mundo Cópia. Ele é polêmico, eu admito. O Iago Martins é um cara bem, não sei, acalorado, talvez. Mas eu gosto muito desse canal, porque ele pega muito dos filmes e séries que estão fazendo muito sucesso. Ele já falou de Dark, deixa eu ver, já falou também de animes, como coisas do Estúdio Ghibli, o Totoro. Ele falou de Os Incríveis, coisas muito atuais. Ele traz uma perspectiva, uma visão diferente. Muitas vezes é um ensinamento à luz da Bíblia. Então, eu acho muito interessante. Eu gosto muito. E, por fim, eu botei o Avante, porque eu acho que a arte é um vetor de influência, mas as amizades
eu acho que é um vetor muito grande de influência, sabe? Eu acho que poder não apenas assistir um vídeo, mas conversar com as pessoas nos forma muito, sabe? Então, acho que isso me ajudou muito também. Eu dou muito graças a Deus por poder participar de tudo isso. E também queria convidar você, se você tem algum questionamento ou quiser conversar, porque o pessoal gosta muito de falar de arte, né? Desde moda, rede social, mídias, criatividade, muitas coisas. Então a gente está aqui para isso, sabe? Para discutir, para conversar. E por fim, tá quase acabando. Esse é o penúltimo slide. Os pensadores que eu queria indicar que me ajudaram muito. Primeiro, o Francis Schaeffer, que ele influenciou esses três. Que ele é esse vovozinho olhando pro nada, mas que ele tem muito a nos falar, eu acho, sobre quem tem vivido, mesmo ele vivendo há um tempo atrás. Guilherme de Carvalho, que ele é o diretor do Labri Brasil. Para quem não sabe, Labri é um espaço de discussão criado pelo Schaeffer lá na Holanda. Eu não me lembro. Mas ele começou isso aqui no Brasil e ele tem muito esse debate sobre arte, mas também sobre outros temas. Pedro Dulce, esse cara também é fantástico, gente. Ele é bem acadêmico, mas é uma coisa que você dá gosto de ver, sabe? Que às vezes em meio a uma fé que às vezes ela é muito... Acho que a fé ela é simples, mas a fé não deve ser simplista, sabe? E o Pedro Dutti, ele não tem medo de pesquisar e tipo, ele traz argumentos, usa muitos filósofos e tudo mais. E ele tem realmente algo robusto, sabe? Dá muita alegria de ver como... Porque acho que isso deveria ser um cristão, sabe? Aquele que mais pensa, aquele que mais discute, aquele que mais instiga a sociedade, né? E por último, fechando esse quarteto de cabeções, tem o Jonas Madureira, que é outro que fala muito, assim, que ele pensa muito e, não sei, é muito gratificante poder, principalmente nessa era de comunicação, de internet, a gente tem acesso muito fácil a isso, né? Eu acho que minha esposa do meu pastor fala, né, que a gente deve se apoiar em ombros de gigantes, né? E acho isso muito legal, sabe? E acho que aí estão alguns bons gigantes para a gente se apoiar. Eles são falhos, mas acho que a gente pode aprender muito com eles, né? E é isso. Senhor, muito obrigado pela sua atenção. Acho que é muito conteúdo, muita coisa que eu falei. E por isso que a gente pode dividir agora no breakouts para a gente conversar e poder compartilhar qual valor a gente tem dado para a arte, como a arte nos influenciou quando era criança. Acho muito interessante escutar isso das outras pessoas. E é isso. Acho que agora eu passo para o Lucas.